Então, boa noite, pessoal. Essa vida de praticante no meio da confusão, no dia a dia, é uma maravilha, né? A gente vai tentando achar umas brechas, vai, às vezes, procurando os espaços, às vezes encontra o espaço, às vezes não encontra, às vezes as condições estão totalmente favoráveis à prática, às vezes as condições não estão tão boas, as condições externas ou as condições internas nossas, né? Às vezes a gente está muito cansado, às vezes a gente está desesperançoso, às vezes a gente não está legal. Mas a vida do praticante é justamente essa. A vida do praticante é independente como se apresentem as condições externas ou internas, a gente continua a praticar. O mundo é muito divertido. O mundo reluz, promete, seduz. No entanto, o que o mundo entrega para a gente, na maioria das vezes, são coisas passageiras. São coisas que a gente sente o sabor, às vezes gosta e quer repetir, e às vezes são coisas que a gente experimentou e não quer mais. E o praticante é justamente esse, que independente das condições externas e internas, está com a sua bunda na almofada. Está ali. De preferência sem grandes expectativas, né? De ficar iluminado logo. Mas apenas deixar que a mente e a respiração fluam naturalmente. Que é justamente para que também de forma o mais natural possível, a mente possa encontrar o seu verdadeiro estado, a sua verdadeira essência. Porque quando a gente encontrar essa verdadeira essência, ou quando a gente encontrar a nossa verdadeira natureza, que não está fora de nós, a gente passa a ser menos seduzido pelas coisas externas e até mesmo pelas coisas internas. E o zazen é uma prática muito austera até um certo ponto. Porque o sentado, sentada, parado ou em movimento, em pé ou deitado, as coisas vão acontecendo e às vezes a gente faz, de preferência, a gente vai renunciando às coisas que estão acontecendo. Veja no zazen, quantos pensamentos chegam até nós. Não é? Tem uma pessoa no grupo dizendo que entrou, mas não conseguiu ouvir nada. E o zazen é uma lição, pessoal.
a lição que diz assim: é possível a gente renunciar determinados estados mentais, estados emocionais, determinadas condições. Semana passada a gente leu um trecho que falava uma coisa bem interessante. Até vou procurar aqui. Que falava que se sua vida e sua prática for regular, calma e tranquila, a vida já é iluminada. Olha que coisa linda, não é? Às vezes a gente está procurando uma coisa tão espetacular, aí vem um mestre como Shurien Suzuki e diz, não, o seguinte, se a sua vida, se a sua prática for calma e regular, isso já é iluminação. No capítulo de hoje, do livro que eu tenho lido nas quartas-feiras, Mente Zen, Mente de Principiante, na página 72, tem uma coisa muito oportuna, que é sobre estudar a si mesmo. Shuri Suzuki diz assim: o propósito do estudo do budismo não é estudar budismo, mas é estudar a nós mesmos. É impossível estudar a nós mesmos sem algum ensinamento. Para saber o que é a água, você precisa da ciência. E o cientista precisa de um laboratório. No laboratório, há vários meios de estudar o que é a água. Assim, torna-se possível saber os elementos que ela contém, as diferentes formas que ela assume, e também é possível entender qual é a sua natureza. Através do Dharma, podemos compreender a nossa natureza humana. É interessante, porque ele coloca que estudar budismo não é estudar o budismo, é justamente estudar a si mesmo. Que ninguém consegue estudar esse si mesmo se não tiver algum ensinamento. Mas vamos lá, continuar. Portanto, se você se apegar ao ensinamento ou ao mestre, você cairá em um grande erro. Se você se apegar ao ensinamento ou ao mestre, você cairá em um grande erro. Você tem necessidade de mestre para tornar-se independente. Isso é tão doloroso na relação do professor, do discípulo com o professor. Você tem necessidade de mestre para tornar-se independente. Se não se apegar a ele, o mestre lhe mostrará o caminho em direção a você mesmo. E você terá um mestre por você e não por ele. Quando nada está sendo dito pelo seu mestre e você está simplesmente sentado em zazen, a isso chamamos de ensino sem ensino.
Mas é verdade. Às vezes, isso não basta. Então, precisamos escutar palestras e praticarmos debates. Contudo, não devemos esquecer que o propósito fundamental da prática é estudar a nós mesmos. Nós estudamos para nos tornarmos independentes. Como os cientistas, temos que dispor de meios para estudar. Precisamos de um professor, porque é impossível estudar a si mesmo por conta própria, na maioria das vezes. O estudo faz com que o estudo que você faz com seu mestre é parte de sua vida diária. Parte de uma atividade incessante. Neste sentido, não há diferença entre a prática e a atividade da sua vida diária. Bonito isso, né? O estudo que você faz com seu mestre é parte de sua vida diária. Parte de uma atividade incessante. Neste sentido, não há diferença entre a prática e a atividade de sua vida diária. Portanto, vem a parte difícil agora, ó. Portanto, encontrar o sentido de sua vida no Zendô é encontrar sentido para a sua vida no cotidiano. Chega uma época que a gente diz, lá vai eu de novo, fazer aquelas coisas. Nada acontece. É tudo igual. Pratica-se zazen para tomar consciência do sentido da vida. Quando eu estava no mosteiro de Heiji, no Japão, todos faziam simplesmente o que tinha de ser feito. E isso é tudo. É como acordar de manhã e se levantar. Temos que levantar. No mosteiro de Heiji, quando tínhamos que sentar, sentávamos. Quando tínhamos que reverenciar o Buda, reverenciávamos. É tudo. E quando estávamos praticando, não sentíamos nada especial. Nem mesmo quando estávamos levando uma vida monástica. Para nós, a vida monástica era a vida comum. E as pessoas que vinham da cidade é que eram incomuns. Quando as víamos, pensávamos, ó, chegaram umas pessoas diferentes. Em uma ocasião em que deixei Regi e fiquei uns tempos fora, ao voltar foi diferente. Ao ouvir os vários sons da prática, os sinos tocando e os monges recitando os sutras, experimentei um profundo sentimento. As lágrimas brotaram em meus olhos e escorreram pelo nariz e pela boca.
Não é assim quando a gente chora? De alegria ou de tristeza? É o caminho natural da lágrima. Ela escorre dos nossos olhos, passa pelo nosso nariz e acaba caindo na nossa boca, na maioria das vezes. E é gostoso chorar em zazen. Principalmente quando a gente sente que algo tem mudado. Quando a gente sente alívio. São as pessoas que vieram fora do mosteiro que sentem a sua atmosfera. Olha que beleza. A gente está lá praticando, a gente pratica, a gente não sente nada de muito especial. Mas as pessoas que vêm de fora, elas sentem. Sentir algo acerca do budismo não é o que importa. Se esse sentimento é bom ou mal, está fora da questão. Fazemos o que deve ser feito. Isso é budismo. Lógico, um pouco de estímulos é necessário. Mas esse estímulo é apenas estímulo. Não é o verdadeiro propósito da prática. Quando ficamos desanimados, queremos algum medicamento. Quando estamos bem dispostos, não precisamos de medicamentos. Isso é uma coisa importante, né? Às vezes as pessoas pensam que os professores são um posto de gasolina, onde eles vão passar, abastecer o tanque para poder continuar a sua vida, para poder continuar a sua prática. E não é bem desse jeito. A gente se inspira no professor, nos praticantes. Dando um corte no texto. Às vezes, falamos sobre nossa roupa, às vezes falamos sobre o nosso corpo, mas nem o corpo e nem a roupa são, na verdade, nós mesmos. Nós somos a grande atividade. O mestre Dogen disse: estudar budismo é estudar a nós mesmos. Estudar a nós mesmos é esquecer-se de nós mesmos. Quando você se apega a uma expressão circunstancial de sua natureza verdadeira, aí é necessário falar de budismo. Eu vou ler de novo essa parte. Quando você se apega a uma expressão circunstancial de sua natureza verdadeira, é necessário falar de budismo. Do contrário, você poderá pensar que essa expressão é temporal. É durante um momento, é durante a mais ínfima fração de tempo. Mas não é sempre assim. No instante seguinte, já deixa de sê-lo. Por isso mesmo, não o é. Mas o propósito de estudar budismo é estudar a nós mesmos e esquecer de nós mesmos. Quando nós esquecemos de nós mesmos, somos de fato a verdadeira atividade da grande existência.
que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Boa noite, pessoal.